Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na lição hoje, na lição número 8, o Deus de misericórdia e justiça. E para você que está aí a primeira vez, bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados irmãos e as irmãs. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e compartilhe com o maior número de pessoas, pelo menos 5 pessoas, né? Compartilhe essa videoaula para ajudar mais pessoas. E tem um sininho na parte superior à direita, clica nele para você receber as notificações quando forem lançadas as próximas lições e outros materiais, ok? Vamos lá então, lição 8, o Deus de misericórdia e justiça. Nós temos hoje no seu texto áureo, Naum 1:7, que diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele, tá? E vamos aqui para a verdade aplicada, disse: quando estamos no centro da vontade de Deus, sua proteção e a sua justiça está sobre nós. Amém? Nós temos aqui 3 objetivos, que é apresentar o cenário da mensagem de Naum, falar acerca da bondade e da ira de Deus e extrair lições do livro de Naum para os nossos dias, tá? Vamos então ter referência, números 1, versículos 1 ao 3, depois o 7, por favor, leia, tá? Aí que eu já vou para a introdução. E na introdução nos diz assim: a mensagem do profeta Naum é que Deus detém o controle da história. Por isso, ele trará justiça e esperança em todo o mundo, mesmo nos tempos mais sombrios da história. Meus amados irmãos, irmãs, é muito importante nós ter em mente isso. Deus tem o controle de toda a história. Não somente da história mundial, universal, mas também da tua história. E é muito importante pensar nisso, porque você compreender que Deus, ele está no controle de todas as coisas, vai ajudar a perceber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos. O cenário da mensagem do profeta Naum. Nós temos 3 subtópicos: conhecendo um pouco mais o profeta, a mensagem do profeta e o julgamento de Nínive. A profecia de Naum é um fôlego de esperança para Judá, que havia sofrido por muito tempo sob o domínio da Assíria. A destruição da opressora Assíria foi descrita pelo profeta de forma detalhada, que traz ao leitor a impressão de algo já acontecido na época em que o livro foi escrito. É interessante porque Deus, na sua presciência, né? Ou seja, no conhecimento que ele tem antecipado, antes, tá? Deus já vê o futuro como se fosse um presente e às vezes até mesmo como se fosse um passado, tá? Então, quando Deus fala através do profeta Naum, né, está trazendo esperança para Judá, tá? Que eles estavam sofrendo, e é claro, né, que lembramos vocês que Judá e Israel, Reino do Norte no caso, Judá, Reino do Sul, os dois estavam sofrendo por muito tempo por causa dos pecados que eles mesmos cometeram, tá? Mas Deus agora traz um cenário de mensagem, né, onde já traz esperança. Vamos conhecer um pouquinho do profeta. É possível que Naum tenha sido contemporâneo do profeta Sofonias, do profeta Jeremias e também do profeta Abacuque. Seu nome significa conforto ou confortados, tá? Que deriva do verbo arrepender-se.
Este homem de Deus é descrito como o Elcosista, ou seja, o nativo da vila de Elcos. Isso está no registro bíblico, mas arqueologicamente você tem dúvidas onde que ficava o local. Sabemos que existiu, porque está registrado, mas ainda há dúvidas da localização. E quando falamos do contexto, se você percebe, se do contexto de Sofonias, Jeremias e Abacuque, é antes, né, da invasão babilônica, que vai acontecer a profecia de Naum, é contemporâneo de Jeremias. Jeremias profetizou ainda, né, a invasão da Babilônia, ou seja, não tinha acontecido. A Síria já tinha destruído o Reino do Norte em 722 e estava, por muito tempo agora, implicando, né, com o Reino de Judá. A mensagem do profeta. A mensagem do profeta Naum anuncia no auge do poder, anunciada no auge do poder da Síria, é uma clara advertência à cidade de Nínive sobre a destruição que eles experimentariam. Olha, mas agora quebrarei o seu jugo, de cima de ti romperei os teus laços. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Olha só as palavras de Naum, para um império que estava no auge. É isso que é interessante, que Deus sabe o fim, de um império, mesmo quando está no auge. Parece que ninguém vai derrubar, esse império está reinando no mundo todo. Mas Deus disse, olha, vamos quebrar o seu jugo. E quando Deus traz essa palavra, dá uma orientação como o povo deve reagir diante dessa palavra, dizendo, celebra as tuas festas. O que estamos dizendo aqui, meus amados irmãos, minhas irmãs, Não espere ainda acontecer algo. Quando acontecer isso, eu vou celebrar. Não, se Deus falou, se você tem certeza que Deus falou, celebra, descansa, sossega, respira fundo, porque se Deus falou, promessa dada é promessa cumprida. Deus não mente, é impossível que ele minta. Então ele disse, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ou seja, Deus falou, não tenho que estar pensando, será que? Não, isso já é um fato acontecido na mente de Deus. O julgamento de Nínive. Havia um costume entre os ninivitas de levarem os ídolos das nações vencidas para sua terra, em sinal de superioridade de seus deuses. Era um povo arrogante, pois se dizia mais poderoso do que o Deus de Israel. Então, a Síria, eles vão experimentar uma derrota muito forte, porque eles pensam que o nosso Deus é igual àqueles que se dizem deuses nas outras nações. Então, mesmo aqueles que se julgam indestrutíveis estão sob o domínio de Deus e nada foge ao seu controle. Então, a Síria, ele se vangloriam, que Deus pode segurar a nós? Quem é esse Deus de Israel? Aí, desafiaram o Deus errado. Então, o nosso Deus, ele tem o controle de tudo, nada foge ao seu controle. A essência aqui é nós acreditar naquilo que Deus disse. É isso que vai trazer alívio para Israel, isso que vai trazer uma festa nova para Israel, quando eles acreditam que Deus vai agir
independente das circunstâncias, dos fatores externos. Bondade é a ira de Deus. Consolo e esperança, a restauração de Judá, a vitória de Deus. O profeta anuncia o arrependimento como elemento necessário para escapar da ira de Deus e experimentar a sua bondade. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Olha, ele coloca aqui o profeta Naum em 2 pontos, né? Primeiro, que ao culpado não tem por inocente. Mesmo que Deus seja tardio, ou seja, Deus é muito misericordioso, vai dando tempo para as pessoas se redirecionarem, se arrependerem, tá? Mas isso não significa que está tendo ao culpado por inocente. Então, nós devemos diferenciar entre a paciência de Deus e em que ele não está passando a mão no pecado, não. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então, Deus conhece o ímpio, Deus conhece os que confiam nele. Tá? E esse é o ponto. Tá? O que nos diferencia na vida é em quem nós estamos crendo. Nós cremos em Deus ou cremos nos nossos próprios recursos? A Síria acredita na sua própria força, né, na sua experiência de guerra, nas suas habilidades, ele é soberbo. E aqui o povo de Deus acredita em Deus. Então Deus conhece os que confiam nele e Deus conhece aqueles que são soberbos, tá? E ao culpado não tem por inocente. Amém? Consolo e esperança. Embora o livro de Naum tenha duras palavras para a cidade de Nínive, lembramos que Nínive é capital da Síria. Para outras nações que viviam aterrorizadas, saber que todo aquele império chegaria um dia ao fim era de fato um sopro de esperança em meio àquele cenário de opressão e desalento. Importa saber que, seja qual for a força e o poder do oponente, nada se compara ao poder de Deus. Então, quando Deus, através de Naum, anuncia o fim do império, não é só Judá que vai respirar, tá? Aliviadamente, mas também outras nações. Porque o Império Assírio estava oprimindo, era um império, um governo mundial, tá? E Deus diz que vai tomar providências, tá? Então, independente se eles estão reinando no mundo inteiro, Deus, tá? O poder de Deus, tá? Não é comparado a nada. Nada se compara ao poder de Deus, tá? A pessoa pode reinar no mundo todo, tá? Mas Deus está acima de todo mundo e do universo. Então aí está nosso consolo e a nossa esperança. A restauração de Judá. A promessa de restauração de Judá representa a justiça de Deus sobre a iniquidade de um povo opressor, cruel e arrogante. Olha só, Deus vai restaurar para fazer justiça, esse é o primeiro ponto. Depois, a promessa de restauração nada tinha a ver com os merecimentos do povo de Judá, mas estava baseada no caráter gracioso de Deus, em sua infinita misericórdia e inabalável fidelidade, a aliança feita com seus servos no passado. Olha só, Deus deixa bem claro, tá? Que a restauração de Judá não é porque eles estão bonzinhos, tá? Mas porque Deus é fiel para cumprir a promessa que fez a Abraão, Isaac e Jacó. Qual é a promessa? Que os descendentes de Abraão habitariam em Canaã. Mesmo que, tá, em algum momento, né, os judeus, tá, vão parar na Babilônia, tá? Mas Deus disse, olha, a minha promessa com Abraão é fiel. Mesmo que fique 70 anos, mas vão voltar.
Isso é importante para nós, porque Deus não nos trata por merecimento, Deus nos trata por graça. Ou seja, favor imerecido. E é muito importante quando nós entendemos isso, porque nós servimos a Deus por gratidão e não por obrigação. Nós ofertamos a Ele a nossa vida, tá? Não para negociar algo, porque nada pode comprar a bênção de Deus. Tudo que Ele nos dá é por graça. Amém? A vitória de Deus. O livro do profeta Naum apresenta o julgamento de Deus sobre os ninivitas. Deus já havia decretado isso por meio do profeta. Eis que eu estou contra ti, disse o Senhor dos exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada a devorará, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Então Deus, tá? Ele já declara, tá? Seu juízo e, consequentemente, a sua vitória, né? O juízo de Deus sobre Nínive e a vitória de Deus, tá? Deus está castigando esse povo, né? Por causa da violência, tá? Por causa da idolatria, as práticas comerciais desumanas, o materialismo, crueldade, etc., né? Vocês lembram que eles eram muito cruéis, né? Os assírios. Então, Deus declara a sua vitória. Tá? E quando nós servimos a Deus, né, nós também nos tornamos vencedores. Aí está o fato de sermos mais do que vencedores. A vitória de Deus passa a pertencer a nós porque somos povo de Deus. Não para hoje. A justiça de Deus, Deus se compadece dos que nele confiam e a soberania de Deus. A tônica do livro de Naum é a justiça de Deus e deve ser uma mensagem para todos os tempos. O Senhor não perdeu e não perderá o controle sobre os acontecimentos e, no tempo determinado, agora isso é importante, tempo determinado, por ele fará sua intervenção como tem acontecido na história em todas as épocas. Veja, quando nós estudamos Naum, nós vamos perceber, tá? Esse primeiro ponto, que Deus não perdeu e não perderá o controle. Deus tem tudo no controle de suas mãos. Ah, mas por que não acontece algo em relação à injustiça hoje, né? Depende, né? Porque Deus tem o seu tempo determinado. Ah, mas está tudo certo na minha vida, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu estou orando, eu estou jejuando, estou sendo fiel a Deus, servindo certinho, e parece que estou travado, né? Tudo tem um tempo determinado. O salmista, no Salmo número 1, ele disse que o homem que é temente a Deus, tá? Que medita na lei de dia e de noite, é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Veja, a árvore está no lugar certo, se nutrindo de forma correta com a água, só que, diz o texto, que dará o seu fruto no tempo certo. Dará o fruto a seu tempo. Tá? Então, o fato de você, eu ou qualquer pessoa, tá, estar sendo fiel a Deus, tá? Tanto na sua questão pessoal, santificação, seja nos seus dízimos, seja nas suas ofertas, seja no seu jejum, tá? Por mais que você esteja plenamente certinho diante de Deus, as promessas se cumprem no tempo dele, tá? Então, esses atos, vou dizer assim, de consagração não aceleram aquilo que Deus determinou. Tá? Deus tem o seu tempo oportuno. A justiça de Deus. A palavra do Senhor sempre irá se cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma jota ou um tio se omitirá da lei,
sem que tudo seja cumprido, tá? Sejam palavras de bênçãos ou de juízo. Veja, então Jesus esclareceu isso, tá? E nós devemos ter isso como uma fortaleza para nós, porque tudo pode passar, céus e terra, os fatores visíveis, tá? Podem mudar, mas a palavra de Deus, que é invisível, é permanente. O seu poder é permanente, há de cumprir nos mínimos detalhes. Quando disse nenhum J ou um tio, é justamente isso que está dizendo, tá? Na nossa linguagem popular hoje seria assim, nenhuma vírgula, tá? Tudo vai ser cumprido conforme a sua vontade. Para satisfazer a sua justiça, que demonstrou seu amor enviando seu filho. Olha, quando falamos justiça de Deus, algumas pessoas pensam já assim, nossa, Deus vai fazer justiça, então misericórdia. Tá? Mas a justiça de Deus é atrelada e conjugada ao seu amor. A Deus faz justiça, ao mesmo tempo manifestando seu amor. É justamente o que vemos na cruz do Calvário, tá? Quando Deus fez justiça, castigou o nosso pecado na pessoa de Jesus, por isso que ele morreu. Só que ao mesmo tempo, nesse ato de justiça, está nos mostrando o quanto ele nos ama. Você percebe que a justiça de Deus e o amor estão conjugados, entrelaçados, tá? Então, o fato de houver um ato de justiça nem sempre quer dizer que Deus não está amando, tá? Ele está amando porque seu amor e justiça fazem parte da sua essência. 3.2, Deus se compadece dos que nele confiam. A palavra do profeta Naum trouxe contentamento ao povo de Judá, pois assegurava-lhes de que Deus não os havia desamparado, ainda que tivessem muitas vezes, de muitas maneiras, se afastado dos caminhos do Senhor. A verdadeira confiança não deve estar fundamentada em qualquer outra pessoa a não ser Deus. Olha só, Deus, através de Naum, deixa claro, Deus não desamparou o seu povo. Porque quando Judá vê os ataques dos assírios, né, os problemas que vão tomando conta, meu Deus do céu, como está difícil a vida, né? Esses momentos não significa que Deus te desamparou, tá? Nada mais, tá? Deve ser a nossa confiança fundamentada naquilo que Deus é, naquilo que Deus disse. Então, se eu creio piamente que Deus, tá, faz com que todas as coisas contribuam para o meu bem, então vou sossegar. Tá? Então, a confiança está fundamentada naquilo que Ele é. Deus é fiel, verdadeiro, é impossível que Ele minta, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, é aí que eu devo descansar, ok? A soberania de Deus. A profecia foi cumprida por meio da união do povo babilônio e do povo medo, que contava com numerosos exércitos, derrotando assim a poderosa Assíria. Ainda que nem todas as nações se invoquem ou sirvam ao Senhor, a soberania de Deus se estende sobre elas. Tá? Isso aqui é interessante, né? Porque os assírios, ninivitas, não estão servindo a Deus nesse momento. Mesmo que eles se arrependeram na pregação de Jonas, agora tinha passado mais de 100 anos e o povo se voltou a desviar. Mas mesmo assim, tá? Eles estão, né, debaixo da poderosa mão de Deus, tá? A soberania de Deus alcança eles, tá? Eles têm um papel na história, né? Cumpriu o papel na história, tá? Mesmo sendo ímpios, mesmo sendo cruéis, mas eles cumpriram o seu papel. Agora Deus vai levantar um novo império para o próximo papel, tá? Então, o nosso Deus anuncia o fim desde o princípio, tá? Então, eu quero que você perceba que Deus, ele já vê aqui desde o princípio, ele vê o fim.
ou ele já vê o fim desde o princípio. Então, ele faz um plano detalhado nesse espaço aqui, como vai se processar o objetivo que ele tem, tá? Deus, então, ele governa sobre todas as circunstâncias. Isso para nós é alegria, porque disse a palavra que os pensamentos de Deus a respeito de vós não são pensamentos de mal, né? Ou seja, não são negativos. Deus tem bênçãos para nós, tá? Agora vamos entrar no propósito, vamos entrar na sintonia com sua vontade, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que vivem segundo o seu propósito, ok? Meus amados, Deus te abençoe. Nós apresentamos o cenário da mensagem de Naum, falamos acerca da bondade e da ira de Deus e extraímos lições do livro de Naum para os nossos dias. Eu desejo para vocês uma boa EBD, Deus vos abençoe, tá? E convido você mais uma vez a se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, e deixar seu like, tá? Deixar seu joinha, tá? E compartilhar com mais pessoas. E querendo, tá? Tem um link embaixo do vídeo, tá? Nós compartilhamos num grupo, né, esses slides. E também, se interessa no curso de Teologia, Bacharel e Médio à distância, estamos à disposição. Deus vos abençoe, uma boa EBD para cada um dos irmãos.